dia, amada igreja. Bom dia, amados irmãos. Bom dia a você que está chegando agora para mais uma live. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Com a citação dessa passagem bíblica, eu quero te cumprimentar, dar a vocês boas-vindas, dizer que é uma alegria ter você conosco. Como temos feito sempre, nós vamos compartilhar o link do culto no grupo da nossa igreja, também no grupo de homens, e mandando para algumas pessoas que amam e têm comunhão com a nossa igreja. Sejam, então, bem-vindos todos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu faço isso, eu queria informar você que ontem nós criamos um canal da nossa igreja no YouTube. Esse canal vai ser feito para que sejam colocadas as mensagens pregadas pelo pastor Leopoldo, por mim e por nós que ministramos na igreja. Além de outros eventos que ocorrerão em nossa igreja, dos jovens, das senhoras, dos homens, enfim, das crianças, serão ali também colocadas. Inclusive, a live infantil será editada nesse canal. Então, procure já o canal da nossa igreja, está sendo mostrado aí para você, Igreja Batista da Farroupilha. Clique lá em inscrever-se, marque o sininho, e dessa forma você vai ter sempre uma notificação à medida em que o canal for recebendo um carregamento com mensagens, vídeos e outra documentação, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui como eu havia dito. E eu peço também você, sempre no início do culto, faça o compartilhamento, tá bom? Não esqueça de compartilhar também no seu grupo de amigos os cultos de nossa igreja. Isso é muito importante. Vou agora botar para os homens. Muito bem. E assim as pessoas vão chegando e vão participando conosco. Isso aí é muito bom, tá bom? Vamos lá, então, né? Já temos conosco seis pessoas que estão chegando. Quero dar as boas-vindas ao irmão Marcos, quero dar as boas-vindas à irmã Mariné, irmão Giovanni, agradecer a colaboração da Duda, da Roberta, aí para que seja feito cada vez melhor o que nós estamos fazendo. Deus nos abençoe, tá bom? Nós vamos, então, nesse momento, orar, pedindo que Deus ele possa tomar a frente no culto que estamos apresentando a Ele nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, nós não estamos fazendo, Pai, uma obra que seja nossa. Estamos aqui na condição de servos do Senhor, te reconhecemos entre nós, e por isso, ó Pai, nós te adoramos. Queremos estar na tua presença e também é muito bom saber que o Senhor está entre nós. Por isso, ó Pai, abençoe os minutos que passaremos agora de manhã,
e que a ministração que será dada neste culto não alcance somente os que estão conosco agora, mas alcance outros que terão acesso a essa mensagem. Faz de nós instrumento de tuas mãos. Ouve, pois, o nosso pedido e a nossa oração. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer o nosso recitativo bíblico, tá? Que se encontra em 1 Coríntios 13, tá? E o recitativo vai falar do amor, nós vamos cantar canções que falam da graça do Senhor, são qualidades que nós veremos intrínsecas na pessoa do Senhor Jesus, no texto que nós utilizaremos para a mensagem nesta manhã, tá? Vamos, então, ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 em diante. É todo o capítulo 13, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, e havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É desse amor do Senhor Jesus que nós falaremos e destacaremos nessa manhã, tá bom? Vamos, nesse momento, ouvir a primeira canção. Quero desde já dizer a você que tem contribuído conosco com relação ao problema do áudio das canções, que ontem nós ficamos até tarde fazendo alguns testes, e quem vai colocar a canção para nós será, então, a irmã Duda, que está nos dando suporte. Vamos ouvir, então, a canção Superabundante Graça, de Asaf Borba. Superabundante Graça, de Asaf Borba. Adoremos ao Senhor com essa canção. Enquanto entra a canção, quero dar as boas-vindas mais uma vez à irmã Terezinha, à irmã Solange, à irmã Sandra. Sejam bem-vindas entre nós mais uma vez, tá bom?
Enquanto a canção não entra, deixa eu, então, já ir adiantando acerca das nossas mensagens. E no momento de começar a canção, eu interrompo imediatamente a minha palavra. Mas eu quero dizer a você que nós vamos, nesses domingos que se seguem, tratar, né, de vidas encontradas por Jesus. A gente vai ver, assim, como o Senhor tratou cada uma dessas vidas que foram abençoadas por Ele. Hoje, na parte da manhã, nós vamos falar acerca da vida do homem que tinha uma mão atrofiada e o benefício do seu encontro com o Senhor Jesus. E também nós vamos também falar à noite acerca de um pai que tinha um filho que estava atormentado. Somos filhos da graça, divina e citar, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça. Libera a graça de Deus, libera o Senhor, fica aí, libera abundante. Graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas do reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Agora nós vamos proclamar a uma só voz, em um só coração, aleluia, a graça de Deus. 1, 2, 3, somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, graça maravilhosa, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Vamos, então, entrar no nosso momento, na mensagem, na palavra do Senhor, né?
Eu quero dar também as boas-vindas a quem chegou depois, a Débora, eu estava lá com o Marcos, né? A Suelen, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vou só fazer mais um compartilhamento e nós entraremos na mensagem, tá? Irmã Vânia, irmã Clarice, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus, ok? Olha só, gente, Deus tem muito para nos falar hoje através de um texto que é pequeno, né? Mas muito significativo. Esse texto está lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 9 até o versículo 14. Mateus 12, versículos 9 a 14, tá? Então, dentro dessa série Encontrados por Cristo, hoje nós vamos falar acerca do homem que tinha uma mão atrofiada. Então, vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali o homem que tinha uma das mãos mirrada, o mesmo que atrofiada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem que uma ovelha. Por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então, vamos ver o que Deus tem a nos falar, né? Mas vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor. Oremos, falemos com Deus. Ó Deus, que texto lindo, que texto maravilhoso. Um texto que traz implícito ensinamentos que nós vamos tomar conhecimento nessa manhã. Como é precioso, Deus, guardarmos o que será apresentado, Pai, até para que esse texto também produza em nós mudanças na nossa postura como seres humanos e no nosso tratamento para com o nosso próximo. Portanto, fala aos nossos corações. Oramos a Ti e pedimos essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vidas encontradas por Cristo, né? O homem da mão atrofiada ou da mão mirrada, conforme o texto que nós lemos. Bom, queridos, geralmente a gente vê na Bíblia a narração de pessoas que vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que têm algum tipo de enfermidade ou pessoas que sofrem porque estão atormentadas por algum tipo de espírito maligno. Então, a gente vê nos evangelhos a narração dessas pessoas indo até o Senhor Jesus. Mas o que me chamou a atenção essa semana, e eu creio que isso é de Deus, é que há vidas que foram privilegiadas porque foram, na verdade, encontradas pelo Senhor Jesus. Não foram elas que foram ao encontro de Jesus, mas Jesus foi ao encontro delas. E um exemplo é esse, do que nós veremos agora na parte da manhã. A história do homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas ou uma de suas mãos mirradas, né? A gente vai ver, então, nesse texto, uma discussão. E, olha, eu quero dizer que o homem,
da passagem que nós lemos, ele se apresenta no texto de forma secundária, tá? Porque, na verdade, o texto que a gente está lendo, ele é a continuação do que foi narrado no início do capítulo 12, aqui de Mateus. Nós temos tanto Marcos, no capítulo 3, como também Lucas, outros evangelistas que tratam acerca desse momento na vida desse homem. Mas o que aconteceu no início do capítulo 12 de Mateus? Lá narra que os apóstolos, junto com o Senhor Jesus, eles estavam colhendo espigas, isso num dia de sábado. E pelo fato de estar colhendo espigas para se alimentar, fazendo isso no dia de sábado, as autoridades religiosas, os fariseus, então, eles criticaram a atitude daqueles homens e questionaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, em resposta a eles, naquela ocasião, ele fez duas citações. Primeiro fez a citação de Davi com seus soldados, que alimentaram-se dos pães da proposição e deveriam ser tão somente fornecidos aos sacerdotes, e ele também cita um capítulo de Números para mostrar Deus oficiando os sacerdotes no que diz respeito à preparação dos sacrifícios, sendo que esta preparação se daria num dia de sábado. Então, mostrando aos fariseus os sacerdotes oficiando, ou seja, trabalhando num dia de sábado. Isso aí você vê no início aqui do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mas chega, então, a narração do que está dos versículos 9 até o versículo 14. O Senhor Jesus, ele chega a uma sinagoga, provavelmente ali em Cafarnaum, e lá naquela sinagoga, então, se encontra, além do Senhor Jesus, naturalmente os fariseus, mas entre eles um homem, e no meio dos que participavam, tinha como características ter uma de suas mãos atrofiadas, tá? Então, por isso nós vemos que, na passagem lida, os atores deste cenário são o Senhor Jesus, os fariseus e o homem que tinha a mão atrofiada, a mão mirrada, tá? O que se destaca nesse texto que nós estamos vendo nesse momento? Primeiro, é o trabalho e ações no dia de sábado. A grande questão aí era fazer algo num dia sagrado para o judeu, dia destinado ao descanso, que era o dia de sábado. Isso, para os judeus, era terminantemente proibido. E quem determinava essa proibição eram as autoridades religiosas. Portanto, o homem da mão mirrada, conforme eu já falei há pouco, ele surge nesse texto numa posição secundária. Só que a gente vai ver que Jesus, tão maravilhoso como ele traz o homem de uma posição secundária para uma posição de destaque naquele momento, tá? Compreendendo esse homem e as implicações de sua deficiência naquele contexto, a gente quer destacar algumas questões peculiares ao que nós estamos vendo nesse momento. Primeira questão: o homem abençoado pelo Senhor Jesus e que foi observado pelos fariseus juntamente com o Senhor Jesus, esse homem, ele não tem o seu nome citado em nenhum dos 3 evangelhos que falam desse episódio, nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas. A gente fez uma pesquisa e eu quero destacar essa pesquisa, que foi com base num artigo lá da UniOeste, a Universidade do Oeste, lá em Cascavel, no Paraná. Deixa eu ver se eu acho aqui.
porque eu deixei aberto. Esse trabalho ele foi feito por universitários da graduação de pedagogia, e aí eu quero destacar aqui a Ana Cleide Sobral, Jussara Kremer, Milton Pagani, Marisete Nascimento. Eles, então, escrevem o artigo que fala dos aspectos históricos da pessoa com deficiência física. E eu achei muito, assim, esclarecedor o que eles nos apresentam nesse artigo. Mas, como o tempo não nos permite entrar detalhadamente no artigo escrito por eles, eu só retirei do que eles colocaram a seguinte informação importante. Eles dizem o seguinte, no que diz respeito aos aspectos históricos que tocam a pessoa com deficiência física, eles citam que no segundo século antes de Cristo, quando o exército romano se profissionalizou, então, a partir daquele momento, passou-se a ter uma tolerância com a pessoa que tinha algum tipo de deficiência. E aí que a gente vê, ali na província da Judéia, que estava sob domínio romano, a citação no Evangelho de pessoas que eram cegas, de pessoas que eram aleijadas, de pessoas que tinham um membro atrofiado, conforme que nós estamos estudando nessa manhã. Tudo isso já mostra que, a partir desse momento, eles são tolerados naquela sociedade. Mas, olha, nem sempre foi assim, tá? Os antigos gregos, os antigos espartanos e também os antigos romanos, eles pegavam a criança que nascia com deficiência e eles, então, eliminavam essa criança sacrificando ela, entendeu? Então, o que você está vendo aqui nos evangelhos já é um avanço, um progresso muito grande no que diz respeito à pessoa que tinha uma deficiência. Mas a gente percebe, né, que essas pessoas, ainda que elas passassem a ser toleradas naquele contexto social, essas pessoas, elas ainda assim ficavam numa situação de exclusão. Porque o que a gente percebe nos evangelhos é a sua condição indigna. Essas pessoas mostram a sua indignidade quando são citadas pedindo esmolas. Então, quem pedia esmola e quem vivia dessa maneira era aquela pessoa que não conseguia lugar na sociedade, não conseguia um trabalho, não conseguia gerar renda para si ou para os seus familiares, então ela ficava nessa condição de miséria. Isso nos faz, então, presumir que, da mesma forma, o rapaz que estava com a mão atrofiada, participando daquela reunião, estava na condição de uma pessoa com profundas carências sociais. Por fim, os textos que nós vemos no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles não tratam da salvação desse homem. Então, a gente não está vendo aqui, hoje, nesse momento, Jesus resgatando e salvando a vida desse homem. Nós estamos vendo tão somente Jesus, com a sua autoridade, reinterpretando o dia de descanso, ou seja, reinterpretando a lei no que diz respeito à guarda do dia de sábado. Tá? Nós vamos ver agora uma questão. Como é que a gente pode ver os fariseus neste cenário? A gente já viu, então, o homem, ele não tem o seu nome citado nos evangelhos, a gente já viu pela experiência que nos narra o evangelho com relação a outras vidas em carência, que ele também era uma pessoa que tinha profundas carências, mas agora a gente vai olhar para os fariseus nesse cenário, tá? Primeiro, os fariseus.
Eles não estavam preocupados com o deficiente e nem mesmo com as suas carências. Segundo, os fariseus, eles tinham, na verdade, naquele cenário, a sua atenção crítica voltada para o Senhor Jesus. Marcos e Lucas, eles citam que os fariseus observavam se Jesus curaria no sábado. Mas eu usei o texto de Mateus para a mensagem nesta manhã, porque ele acaba sendo um texto com mais detalhes do que os outros evangelistas, Marcos e Lucas, tá? Então, a gente vê que Mateus justifica que sua observação foi decorrente da seguinte pergunta: é lícito curar no sábado? Então, se Marcos e Lucas falam que os fariseus observavam se Jesus curaria naquele dia, Mateus, ele faz um acréscimo muito importante para nós, dizendo que eles perguntaram a Jesus se era lícito ou não curar no sábado. Eles, então, procuram usar o pobre homem tão somente para atender aos seus pretextos. Eles não estavam preocupados com a sua deficiência, não estavam preocupados com a sua condição, tão somente o homem estava ali para atender aos seus pretextos de pegar o Senhor Jesus em alguma falha. Mas como é que a gente vê Jesus dentro desse cenário? Primeiro, eu presumo que Jesus foi para a sinagoga porque ia ao encontro de quem muita necessidade tinha de suas bênçãos. Então, Jesus não chegou ali naquela sinagoga tão somente para ficar debatendo com os judeus acerca da questão do dia de sábado. Mas Jesus, ele entrou na sinagoga porque para ele era muito importante ir ao encontro daquele homem que tinha uma de suas mãos atrofiadas. O olhar do Senhor Jesus para a vida daquele homem foi um olhar de compaixão. Os fariseus estavam olhando para Jesus com um olhar crítico. O homem, ali naquele cenário, tinha tão somente a função de ser um pretexto para pegar o Senhor Jesus em alguma falha. Mas Jesus, ele olha para aquele homem com compaixão. Porque Jesus, ele, melhor do que ninguém, entendia as implicações daquela deficiência em sua vida. E ele também compreendia quais seriam as implicações benéficas de sua ação em favor da vida daquele homem. Portanto, se os fariseus usavam as pessoas para seus pretextos, Jesus se deixou usar para o benefício das pessoas. Com este ato, mostrou que o ser humano necessitado tem mais valor do que as regras, mesmo que implique quebrar-se a guarda de um dia, como um dia de sábado. O escritor Russell Shedd, que interpreta a Bíblia, na sua edição da Bíblia Vida Nova, o Dr. Russell Shedd, ele diz o seguinte, que o sábado foi dado para o homem e também para o seu bem. Então, Russell Shedd, ele diz que o sábado foi dado para o homem, para o seu bem. Então, olha, se lá na lei de Moisés o Senhor separou um dia para o descanso, é porque o Senhor queria o bem do homem. Esse homem precisava das suas atividades laborais ter um dia de repouso, e ele escolheu o sábado. Mas ele pensou no sábado para o benefício das pessoas. Só que as autoridades religiosas, elas ritualizaram tanto este dia, que elas passaram a ter para com o próximo uma atitude punitiva e não uma atitude de amor e de graça para com essa pessoa. E é aí que Jesus, na passagem que nós lemos, ele usa, então, a
ilustração da ovelha que cai numa cova. E Jesus, ele toca, na verdade, na economia, porque muitos dos fariseus, eles eram homens ricos que tinham seus negócios, tinham suas criações, entre elas a criação de ovelhas. Então, Jesus, ele usa a ilustração da ovelha para mostrar a importância que o ser humano tem para si. Então, ele diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Então, dessa forma, Jesus ele vai dando valor, respeito e também dignidade para o homem que estava ali entre eles com a mão atrofiada. O que a gente pode tirar, então, de ensinamentos desse texto para nós nessa manhã? Vamos ver? Eu destaquei aqui 3 importantes ensinamentos em cima dos atores do texto, que são os fariseus, o homem da mão atrofiada e o próprio Senhor Jesus. Tá? Com relação ao homem da mão atrofiada, primeiro, esse homem ele esteve sob 2 olhares. O olhar dos fariseus e também o olhar do Senhor Jesus. E aí me vem à mente uma pergunta: e você? Como tem olhado para a pessoa com deficiência? Como um limitado? Como uma pessoa incapaz? Olha, a nossa Constituição, ela trouxe muitos avanços para a nossa convivência como sociedade. E entre esses avanços está levar a pessoa com deficiência a ser notada e dar a essa pessoa condição de dignidade. Mas a gente observa ainda, no que diz respeito à nossa sociedade, um olhar um pouco míope. Conhecem-se as leis, mas há ainda uma parcela de empresas que não tem se preocupado de cumprir as leis que beneficiam e incluem nessas empresas a pessoa portadora de deficiência. Eu estive pesquisando o site, me perdoem se eu falhar no inglês, porque eu não domino o inglês, tá bom? Mas eu estive pesquisando o site HyperSense, e esse site, ele destaca a vida de 10 pessoas com deficiências que se destacaram na sociedade. O tempo não me permite falar das 10. Então, eu separei desse site 3 figuras importantes e muito conhecidas por nós: Van Gogh, Beethoven e Steve Hawking. Essas 3 pessoas, que são muito conhecidas por nós, elas eram pessoas que tinham deficiência, mas que se destacaram não somente em sua época, como se destacam até hoje na história da humanidade. Van Gogh foi um pintor holandês, e as suas obras são tidas como as mais caras e que correm os principais museus do mundo. Ali são feitas exposições em casas também de arte acerca das obras de Van Gogh. Tá? E qual era a deficiência de Van Gogh? Ele não tinha uma de suas orelhas. Beethoven, ele desenvolveu deficiência auditiva durante o curso da sua vida. Mas a deficiência auditiva, que não deve ser confundida por nós com surdez, tá? Surdez é uma coisa, deficiência auditiva é outra. A deficiência auditiva não impediu Beethoven de ser um músico de muito destaque em sua época. A sua deficiência auditiva, segundo
nos relata o site, começou a surgir em sua vida a partir do ano de 1786. Stephen Hawking, ele é um físico inglês que muita contribuição trouxe para nós. Ele é desses, o mais contemporâneo entre nós. Stephen Hawking, ele tinha uma doença chamada esclerose amiotrófica lateral. E esta doença o levou a uma condição, então, de degeneração. Ele, então, passa a andar numa cadeira de rodas, ele tem os seus movimentos muito prejudicados, mas isto não impediu que ele fosse um grande físico de nossa época, tá? Então, essas três pessoas são pessoas que têm deficiência, mas que se destacaram. E eu podia citar outros, muito importantes. A minha mente vem aqui, por exemplo, Ray Charles, que tinha deficiência visual, mas foi um maravilhoso músico, um excelente pianista, tá? Então, queridos, a gente tem que pensar em como nós olhamos a pessoa que se apresenta entre nós com algum tipo de deficiência, tá? Inclusive, a gente, como Igreja Batista de Farroupilha, a gente tem que já ir adaptando o nosso próprio patrimônio para atender a pessoa que apresente algum tipo de necessidade física, tá? Ou algum tipo de deficiência. Temos que nos preparar, estudar e estar pronto a receber essa pessoa, porque Jesus as ama de maneira muito profunda. Segunda aplicação do texto. Seja crítico para com os serviços que são disponibilizados. Isto reflete o olhar do empresário para quem usa os seus serviços. Pastor, como é que é isso? Deixa eu explicar, então, para você, tá? Pense. Estamos no Rio de Janeiro. Moramos aqui em Campo Grande. Frequentamos algumas coisas lá embaixo, no centro ou em alguns outros bairros de nossa cidade. Então, olha só, o olhar do empresário, tá? No bairro dos subúrbios, nós temos ônibus velhos, sucateados e sem manutenção. Já nos bairros cuja condição socioeconômica é mais elevada, nós vemos ônibus novos, refrigerados e com a sua manutenção em dia. Eu sou usuário da rede de transporte ferroviário. Eu viajo, vou e volto todo dia do trabalho usando os trens da rede ferroviária de nossa cidade. E o que é que eu tenho observado? Isso aqui é observação minha, tá bom? Nas estações de trem que tem elevador, que são poucas, pessoas idosas ou fazendo uso de muletas, e também pessoas que têm deficiência visual, elas descem longas escadas porque os elevadores dessas estações ficam desligados. O que eu observei é que em determinado momento do dia liga-se o elevador e em outro determinado está desligado. E aí eu fico vendo as pessoas sendo amparadas por outros usuários da rede para que elas possam subir as escadas ou descer numa condição de bastante prejuízo e também perigo para essas pessoas. Isso, então, queridos, reflete o olhar que o outro tem para conosco. E a gente tem que ser crítico nesse sentido. Jesus, ele amava muito aquele homem que estava com aquela deficiência. E o Senhor Jesus, então, ele o olhou com amor e compaixão, conforme nós já dissemos. Mas os fariseus, de maneira nenhuma, olharam tão somente para ele como um pretexto para pegar Jesus em algum erro. E a gente tem percebido, pela nossa conjuntura como sociedade, que muitas vezes os serviços são muito mal oferecidos
entre outras coisas, porque a pessoa que detém os serviços não dá para nós, que somos seus usuários, o devido valor e não nos tem tratado com o devido respeito. Por último, queridos, Jesus, ao restaurar a mão daquele homem que foi trazido a destaque no evento que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus, ele não somente restaurou um membro do seu corpo, mas ao restaurar o corpo desse homem, Jesus lhe abriu a oportunidade de aceitação e dignidade numa sociedade extremamente preconceituosa. A pessoa com deficiência, ela não tinha oportunidade e nem espaço ali entre os judeus. Então, queridos, olha, a obra que Jesus faz na vida da pessoa que se deixa tocar por ele é uma obra de uma abrangência maravilhosa, uma obra de uma abrangência muito grande, não somente trata aspectos religiosos, não somente trata aspectos espirituais, mas trata da vida da pessoa como ser humano como um todo. Quanto mais precoce o ser humano tem o seu encontro com o Senhor Jesus, mais bem-sucedida é a sua vida. Porque quem se deixa ser tratado por Jesus, quem passa a ser um fiel discípulo do Senhor Jesus, só traz para si coisas boas. O amor do Senhor, a paz do Senhor, a companhia do Senhor. E Jesus te ensina a ser uma pessoa de bem. E Jesus te ensina a ser uma pessoa positiva. E Jesus faz com que você se destaque, não para que seja uma pessoa arrogante, preconceituosa, como eram os fariseus, mas Jesus te coloca numa posição de destaque para que a sua vida traga benefícios, como a vida desses homens que nós citamos, Beethoven, Van Gogh, Steve Hawkins. Então, é essa obra que Jesus quer fazer na vida das pessoas, e com certeza foi essa obra que Jesus fez na vida desse homem que foi encontrado por ele naquela sinagoga. A partir daquele momento, a vida daquele homem ela foi completamente transformada, não somente porque viu a integridade dos órgãos do seu corpo, dos membros do seu corpo, agora totalmente perfeita, mas porque ao operar na vida daquele homem, ao fazer com que aquele membro atrofiado ficasse agora totalmente restaurado, Jesus não somente restaurou a mão daquele homem, mas Jesus restaurou a vida daquele homem, fez com que ele se tornasse uma pessoa digna, uma pessoa que fosse aceita por aquela sociedade preconceituosa, um homem de valor. E é isso que Jesus faz na vida de toda pessoa que vier e se voltar para ele. É isso que Jesus tem feito pela graça dele, pela graça de Deus, na vida de muitos que, debaixo dos viadutos de nossas cidades, dormindo debaixo das marquises em nossas ruas, têm sido alcançados, de alguma forma, pela graça do Senhor Jesus, têm sido resgatados, restaurados e tratados por ele. E olha, queridos, a igreja ela tem que ser, nos dias de hoje, o que Jesus fez foi naquela época, lugar de restauração, lugar de tratamento de vidas, lugar em que as pessoas entrem e, ao entrarem, saiam dali melhores do que quando entraram. Assim, o Senhor espera que nós, como Igreja Batista de Farroupilha, sejamos no dia de hoje. Portanto, que Deus nos abençoe e fique essa mensagem para a nossa reflexão, e nós vamos ouvir uma canção que é Maravilhosa Graça. Essa canção ela é interpretada pelo cantor Geraldo Guimarães e foi gravada
pela gravadora MK Publicitário, tá? Vamos ouvir, então, nesse momento, essa canção. Já estamos partindo para o final do nosso culto. A gente hoje está fazendo uma experiência nova. Talvez a música demore a entrar um pouquinho, mas paciência, a gente está se ajustando para melhorar a qualidade das nossas transmissões, tá bom? Então, conta com a sua paciência e, enquanto aguarda, vá pensando no texto, vá pensando na mensagem. Pense, a partir de hoje, como é que tem sido o seu olhar para com o próximo, como você tem olhado a pessoa com deficiência. Seja uma bênção na vida das pessoas. Jesus espera isso, espera que nós sejamos bênçãos, tá? E possamos aprender cada vez mais com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vendo aqui com a gente o irmão Hernandes, a irmã Elisângela, tia Lili, lá das crianças, né? A nossa live infantil. Irmã Marta, são todos bem-vindos também. Aleluia. Obrigado por tua maravilhosa graça que me alcançou, Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração, Senhor, somente a ti, Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores. Milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua
sem mim. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a gente está chegando ao final, mas deixa eu falar uma coisa. Há entre nós uma ex-ovelha minha, lá do interior de São Paulo, a Luzia. A Luzia, ela foi minha ovelha quando eu fui pastor lá em Mariquera, Açu, que é uma cidade lá do interior de São Paulo, próximo a Cananéia, e a Luzia está entre nós. Então, Luzia, olha, seja bem-vinda, é uma alegria poder ter você. Eu espero que Jesus tenha, mais uma vez, falado de maneira muito pessoal para você, tá bom? O vídeo da Luzia foi uma bênção, né? No meu ministério. Eu sou muito agradecido a Deus pela vida de seu filho, Luzia, porque ele pôde, assim, enriquecer o meu pastorado enquanto fui pastor lá em Mariquera, Açu. Manda um abraço meu pro David, tá bom? Um abraço carinhoso para ele, tá? Então, queridos, nós estamos chegando ao final. Deixo aqui meu abraço para Marta, para Clarice, para Luzia, né? O Hernandes, tá? Giovanni, Vânia, Carlinho, Tiago, todos que estão conosco, a Marinéia, o Milton, a Terezinha, Sandra, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Olha, logo mais à noite, a gente vai falar acerca de uma vida que foi encontrada pelo Senhor Jesus, e a mensagem da noite vai tocar muito a questão da família, da crise na vida das famílias. Então, ore a Deus, tá? Para que a palavra seja dada e que Deus fale através da minha vida, a vida de cada um de vocês. Nós estaremos orando e, ao final desta oração, o culto está encerrado, tá bom? Tá bem? Até logo mais à noite. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela tua companhia e pela tua presença entre nós. Ó Deus, que o Senhor tenha feito de mim um instrumento em tuas mãos, e que seja através dos cânticos, através da tua palavra, mas também através da pregação, que o Senhor tenha falado de maneira muito pessoal a cada um dos que participaram conosco neste culto. Dá um domingo abençoado, seja com a vida de cada um dos teus servos, e nos traz de volta logo mais à noite para continuarmos esse momento de adoração e glorificação do teu nome. Oramos a ti, pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos encerrados, tá bom?